A seguir, a palavra com o reverendo Miguel Lopes. João 4, a partir do verso 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco dessa água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele daria água viva." Felipe, você pode aumentar um pouquinho o retorno, por favor? Ao que a mulher respondeu: "Obrigado. O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." "Senhor, me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la." Jesus disse: "Vá, chame seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão." Aqui ela já está fugindo do confronto, né? Ela vai começar a fugir agora, depois desse texto. "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade." A mulher disse: "Agora sei que o Senhor é profeta." É um profeta. Ele não é o profeta, né? Ele é um profeta. "Nossos pais adoravam nesse monte." Aí já muda de conversa. "Mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Geralmente quando alguém é confrontado, né, a pessoa tenta fugir, porque essa água a gente só consegue beber, a gente só consegue estar cheio dessa água, esse dom maravilhoso, quando a gente reconhece a nossa pecaminosidade, né? E quando a gente não quer reconhecer, não tem como, e ela que foge. "Mas vocês dizem que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus respondeu: "Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, em Jerusalém, mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus." Jesus nasceu pelos judeus. Deus estipulou a raça, né? O povo judeu, para que o Messias viesse através dele. "Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher respondeu: "Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas." Então Jesus disse: Eu sou o que sou, eu sou. Eu sou o Messias." Aqui é uma alusão, né, que o Senhor falou a Moisés: "Eu sou o que sou." Eu sou o Messias, eu que estou falando com você.
Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venha comigo e veja um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não será ele por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus declarou: a minha comida consiste em quê? Vamos ler juntos? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você tem essa fome também ou não? Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhe digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é o verdadeiro, o Salvador do mundo. Esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Senhor, nós estamos aqui por Ti, Senhor. É o Senhor que nos impele a estar Te buscando, é o Senhor que nos gera um anseio e a força para permanecer. Vem do Senhor a perseverança que nós temos, Senhor. Porque apesar da responsabilidade de cada um, nós sabemos que é a Tua vida em nós que nos faz estar aqui e viver para o Evangelho. Nós Te glorificamos, Senhor, porque nós não merecemos nada disso, Senhor. É um dom, é uma graça, é um favor. Aliás, toda a vida é graça. E nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor abriste os nossos olhos. Colocaste dentro de nós o Teu Espírito que nos dá vida, a vida espiritual, a vida em abundância. Não é a vida biológica que a gente está falando aqui, mas a vida espiritual, que quem recebeu a Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador, quem se reconheceu pecador, incapaz de agradar a Deus, recebe esse dom. Mas, Senhor amado, nós sabemos que a vida continua, o dia a dia não é fácil. Sabemos que apesar de recebermos esse dom, ainda lutamos com a natureza caída, com as consequências da queda, com as frustrações, com as coisas que não se encaixam como a gente gostaria que encaixasse. Por isso fala, nos edifica, nos exorta, nos consola e nos encoraja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Bem, meus queridos, nós vemos esse texto e vimos que essa mulher, Jesus tenta despertar nessa mulher a sede que ela mesma não sabia que tinha. E isso é um grande problema, porque muitas vezes nós convivemos e vivemos numa sociedade que tenta o tempo todo satisfazer sedes em fontes erradas, né? E esse tentar saciar essa sede faz com que a gente, muitas vezes, venhamos a beber águas que não purificam, águas que não dessedentam a sede. E essa mulher aqui, ela havia buscado em fontes que realmente não a dessedentariam. Jesus se apresenta para ela de tal forma e fala que aquela água que ela está indo buscar ali
é uma água que, apesar de dessedentar momentaneamente, ela iria com certeza voltar a ter sede. Que sede essa mulher tinha, irmãos? Sede de significado, sede de saber quem ela era. A gente não conhece o contexto dessa mulher. Será que essa mulher perdeu os pais cedo? Será que essa mulher não teve uma oportunidade na vida? Quem é essa mulher samaritana que já tinha se relacionado com 5 homens? Naquela sociedade era algo terrível. E o grande problema hoje na nossa sociedade é que isso não dói mais. Porque a nossa sociedade, ela relativizou esse tipo de coisa e se tornou normal. Uma mulher pode se relacionar até com 25 homens, sem problema nenhum. Até com 50. Está relativizado. Se Jesus chegasse hoje e tentasse utilizar esse tipo de argumento com muitas mulheres, qual o problema? Todo mundo faz. Qual o problema? A Gretchen já teve 16. Fábio Júnior já casou não sei quantas vezes. Então, quando a gente relativiza um conceito cristão e se torna natural, a gente ao mesmo tempo se torna cauterizado para ser trabalhado. Hoje é muito difícil uma mulher se relacionar com um homem para conhecê-lo, para entender o seu caráter, para tentar descobrir se esse homem tem um objetivo de vida. Não é que ele seja rico, mas que ele tenha um objetivo de vida. Onde você quer chegar? Não se relaciona assim. É a primeira noite, a segunda, cama. E aí vê-se que não dá certo, aí pega outro, e aí vai pegando, e vai pegando. E quando não se pega mesmo, só para isso. Porque meu corpo, minhas regras, não são as regras do Senhor. A gente entende isso do mundo caído, é óbvio. Mas a gente não entende isso da igreja. Entendendo que Jesus está aqui pregando a um povo que foi impedido de ajudar na construção do templo, porque era um povo mestiço. Os assírios tinham uma estratégia muito boa para eles, né? Quando eles conquistavam o Japão, eles pegavam os moradores de Japão e levavam para a Espanha. Os da Espanha para o Japão. Depois conquistava algum povo ali na Oceania e levava para o Japão também. E misturava tudo. Essa era a estratégia dos assírios. Diferente da Pérsia. A Pérsia supria todas as necessidades daquele povo e pedia ora pelo imperador, conseguia tentar conquistar aquele povo. Foi por isso que os judeus conseguiram retornar debaixo do Império de Ciro. Essa era a estratégia de guerra deles, né? Que eles tinham após a guerra. E aqui esse povo que ficou em Samaria, depois que a Síria conquistou e destruiu ali todas as tribos, é um povo pobre, é um povo mestiço. E aí veio outros povos também que foram lançados ali e misturou tudo. Esses são os samaritanos. E quando os judeus retornam da Pérsia, eles não permitem que eles ajudem a construir o templo, porque eles são um povo mestiço, eles adoram vários deuses. Eles adoram o Deus de Israel, mas adoram vários também, porque são várias nações misturadas. Não dá para se misturar. E aí esse problema perpetuou até esse momento aqui. E pasmem, no sul de Gerazim, em Israel, no Monte Gerazim, no sul, existe uma comunidade de samaritanos ali, com uma Bíblia samaritana, e eles até hoje na Páscoa sacrificam o cordeiro. É impressionante. Sobreviveram, por que eles sobreviveram se eram tão pequenininhos? Porque começaram a se casar com as mulheres judias. E sobreviveu uma comunidade lá. O templo deles samaritano também destruído. Ok? E aí, meus irmãos, dando esse pequeno aparato aqui, nós vamos ver que Jesus fala o tempo todo de uma fonte. Eu me lembro quando eu nasci de novo, quando eu tive não encontro com Jesus, né? Na verdade, quando ele transformou esse coração miserável que eu tinha, e tenho ainda, mas hoje, graças a Deus, abriu-se uma nova janela, que é a nova natureza.
Me lembro que eu estava numa igreja, assim que eu encontrei Cristo, eu e minha esposa, e o louvor cantava, eu só chorava nos louvores, só chorava. E a presença de Deus invadia meu coração. E eu tinha um amigo também que trabalhava comigo, ele olhava para minha cara assim, ele não entendia nada. Por que esse cara está chorando? Por que esse cara está aí adorando desse jeito? Porque ele não havia recebido a fonte, ele não havia bebido dessa fonte, ele não havia bebido dessa água, ele não tinha nascido de novo, ele não entendeu nada, ele ainda estava morto espiritualmente, e ele não conseguia experimentar a vida que a gente tem. E o negócio é tão complicado, irmãos, porque essa mulher, ela tinha sede de amor, e às vezes eu falo para os pais: abracem seus filhos, principalmente sua filha. Abrace a sua filha, dê beijo na sua filha. Todo adolescente não gosta, mas é mentira, eles gostam sim. Eles querem ser amados, eles querem ser abraçados, mas eles vão fazer aquela coisa de sai. Porque se elas não encontrarem, se muitas meninas não encontrarem o colo do pai, elas vão buscar esse colo em algum lugar. Em algum lugar elas vão buscar esse colo. E geralmente são colos que vão prejudicar. É muito importante, meus irmãos, nós valorizarmos e olharmos para os nossos filhos e dizermos para você: sim, você pode fazer isso. Olha, mesmo que você não consiga isso, você tem uma outra área aqui que você é bom. Se descubra, ensina eles a aprenderem a se conhecer. Não diga simplesmente: você é um burro, você não sabe fazer nada. A gente precisa entender isso, para que as crianças cresçam com a segurança e saberem quem são. Muitos jovens, por não terem tido isso em casa, tiveram tudo, mas não tiveram a afirmação do pai, da mãe. São pessoas totalmente inseguras, não conseguem tomar decisões, não conseguem, muitas vezes, gostar do que elas produzem. Às vezes outra pessoa produz a mesma coisa que ela tem condições de produzir, mas o que o outro produziu é melhor do que o dela. Você conhece gente assim? Eu conheci uma menina que, justamente por essa posição, ela simplesmente olhava, às vezes, a prata, a lata de uma bijuteria, e ela queria aquilo ali de qualquer forma do outro. Só que ela tinha condições de ter cordão de ouro, brinco de ouro, e tinha em casa um monte de tesouros. Só que ela não valorizava aquilo ali, porque para ela o melhor era o do outro, de lata. Porque se o outro se interessou por aquilo ali, ela também tinha que se interessar por aquilo ali, porque o dela não vale nada. E realmente essa menina nasceu e tudo que eu falei aqui acabou acontecendo. Então, nós precisamos encontrar essa aceitação, esse amor, a capacidade em casa, principalmente na infância. Na infância. E a gente não sabe se essa mulher teve isso, provavelmente não. Ela tem sede de significado, ela tem sede de amor, ela tem sede de amizade, ela tem sede de cumplicidade. E ela não tem nada disso, ela é chacoalhada, ela é desprezada na cidade. Agora, o que vocês acham? Depois que esta mulher bebe da água da vida, será que a vida dela externa tenha mudado muito? Não sei. Será que o estigma de quem ela era continuou? Não sei. Será que agora abriram a porta para ela adentrar e jantar com a família de outras pessoas? Não sei. Porque antes não. Jesus diz: você está certo, você está falando que teve 5 maridos, mas nem esse aí é teu. Provavelmente ela estava com o marido de outro, né? Marido de outra pessoa. E aqui, como aquela mulher que quebra o vaso de alabastro e chora na presença de Cristo, assim também esta mulher, ela tem sede. E Jesus proclamou isso o tempo todo. E aí é algo que nos confunde, porque olha só, no capítulo 7, no versículo 37 em diante, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha que convite maravilhoso.
Será que nós temos feito esse convite para as pessoas? Claro, dentro do contexto de cada um. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. É o rio que a Teca cantou aqui no final. Isso ele disse a respeito de quem? Do Espírito Santo, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito Santo até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. A gente sabe que no Antigo Testamento o Espírito vinha, capacitava, inspirou os escritores bíblicos, capacitou Sansão, mas ele ainda não tinha sido dado, feito habitação. Isso só acontece depois da morte e ressurreição de Cristo. Até o momento os apóstolos, os discípulos, eles eram convencidos, tanto é que Pedro se transforma, faz um 360 depois de Pentecoste, é outro homem, depois de Pentecoste. Mas esse é o convite. Quem tem sede, beba. E a minha pergunta para você: você tem sede? Eu tive sede um dia, eu nunca matei, nunca roubei, nunca cheirei, nunca fumei, nunca fiz nada disso, mas no meu interior havia um vazio desgraçado. Eu entendo essa mulher, uma falta de propósito na vida, um viver por viver, uma vida aguada, água de salsicha, sem significado, tentando ser o que eu não era, tentando passar o que eu nunca fui, porque todos nós usamos máscaras um para o outro, criamos personagens, e aí tentamos agradar a todos, ou quando não tentamos agradar, somos verdadeiros estúpidos com o próximo, mas muitas vezes essa pessoa estúpida que a gente se afasta, essa pessoa mais grossa, ela simplesmente, essa grosseria é uma arma de defesa dela. Às vezes uma arma de defesa para não ser machucado de novo. E a igreja que Jesus queria era uma igreja que tratasse das feridas um dos outros. A igreja que Jesus queria era uma igreja que se importasse com o seu próximo. Eu já ouvi dentro dessa igreja aqui, dá para você, não tenho tempo. Eu tenho tempo para minhas coisas, para minha casa, para minha família, mas não tenho tempo para o meu próximo. Como assim? O WhatsApp? Momento de comunicação? Mas você precisa do outro o tempo todo também, né? Mas quando você precisa dar, você não consegue. A igreja que Jesus queria passa pela empatia. A igreja que Jesus queria era uma igreja de uns aos outros. A igreja que Jesus queria partia o pão de casa em casa. As pessoas não tinham propriamente que era seu, mas antes, vendo a necessidade do outro, vendia e ajudava. Isso não era obrigado não pelo governo, tá? Vinha aqui de dentro. A igreja que Jesus queria não ia olhar o outro doente e dizer, olha, está doente, vamos orar por ele e abandonar. Não, eu ia perguntar como está, eu ia ligar para essa pessoa, eu ia tirar um tempinho no final do culto e sentar com ela. E durante a semana eu ia estar ligando para saber como está, eu ia me preocupar. A igreja que Jesus queria não é uma igreja que simplesmente vem aos domingos e tchau, semana que vem a gente se encontra de novo. A igreja que Jesus queria não é uma igreja que o pastor viesse aqui na frente e fizesse uma campanha para você ficar rico, dissesse que você ia ficar milionário, até porque muitos dos servos de Deus não são e não serão. Porque o outro é rico, porque às vezes ele herdou, porque ele conseguiu entrar numa área que realmente multiplica os seus ganhos, ou porque ele está dentro de um trabalho que facilita alguns contatos, mas não é essa a promessa de Cristo. Pelo contrário, os ricos desse mundo, como Paulo leu aqui, não coloquem a sua segurança nas riquezas, porque elas podem ir embora como a de Jó foi, do nada. Quem está em pé, cuide para que não caia. Por isso não julgue no sentido de condenar. Julgar sim, julgar para edificação, para reconhecimento do pecado, tudo bem.
Mas nós estamos falando, não condene. A gente é chamado para julgar no sentido de falar, meu irmão, você está em pecado. Mas antes temos que tirar o cisco dos nossos olhos, porque se diz, não podemos julgar, não podemos condenar, é diferente. Mas o julgamento, todos nós como cristãos temos que fazer. Olha, Tainá está metendo pá na jaca. A gente tem que chegar e falar, Tainá, não, a palavra do Senhor diz isso, minha irmã. Vamos estar orando, você precisa se libertar disso. Tira o meu cisco e eu vou cuidar dela. Agora eu não posso condenar. E é isso que a gente faz, muitas vezes a gente não julga, a gente condena. Tainá está no pecado, também fraca na fé, entendeu? Daqui a pouco, e aí acabou. Se dane Tainá. Isso é condenar. Quando alguém julga e chega perto de alguém e julga segundo as escrituras, segundo os padrões bíblicos, é sinal de amor. Porque eu não quero, fosse um filho, se fosse a tua mãe, tu não ia lá julgar a tua mãe em amor? Mãe, está errado, mãe, você não pode fazer isso, pai, não pode, você não ia julgar com amor, ou você ia deixar? Então, julgamento à luz da Bíblia não é esse julgamento que a gente vê inquisitório, não é isso, a luz da Bíblia não é isso, é a expressão de amor. E aí a igreja que Jesus queria, e eu queria também, eu vou dizer para vocês, essa igreja, ela passa longe do que eu queria para ela. Muito longe. Eu tive uma igreja dentro dessa igreja, há um tempo atrás, até Eduardo fez parte dessa igreja, que era uma igreja de quarta-feira. Uma igreja que nós sentávamos e podíamos falar um para o outro, tudo que estava dentro de nós, sem ser condenados. Sem ter que me guardar. Hoje as pessoas, não conta não, hein? Não fala não, olha o olho grande, olha não sei o que, olha, não sabe não, é um medo, um terror, um pânico que não é de Cristo. Essa não é a igreja que Jesus queria. E vão prestar conta um dia, E isso muitas vezes passa pela sua personalidade, mas a sua personalidade tem que ser trabalhada pelo Evangelho. Eu sou introvertido, não gosto que ninguém se... Meu irmão, você vai ter que trabalhar para se abrir um pouco mais. Eu sou tímido, que eu não sei o que. Sabe que a timidez, ela é irmã do orgulho, que todos nós temos, mas a timidez é orgulho puro. Sabe, olha só, responde para você gosta de pedir perdão? Você gosta de pedir favor ao próximo? Alguém? Você gosta de pedir favor a alguma pessoa? Não é ruim pedir favor? Você é orgulhoso. Às vezes você tem dificuldade de se relacionar. A igreja é um local de ricos e de pobres. Aqui ninguém é rico, ninguém é pobre. Aqui ninguém é branco, ninguém é preto. Aqui somos um em Cristo. Mas existem pessoas aqui que têm maior facilidade de lidar com a pessoa mais humilde, mas não consegue se relacionar com o outro que tem a mesma categoria financeira. Não consegue. É só você observar de quem essas pessoas se aproximam. Talvez seja... um traço lá da sua infância, sabe? Que você viveu, ou foi humilhado por pessoas, às vezes, de uma condição maior, e você traz isso para dentro da igreja, achando que todos aqui vão te humilhar. E eu quero te dizer, se um dia alguém com uma posse maior te humilhar aqui, ele vai ser humilhado na presença de Deus, porque será exortado, porque não existe isso aqui. Já vai começar porque não nasceu de novo. Uma pessoa que humilha o irmão porque você já diz que não nasceu de novo. Por quê? Porque a gente sabe que a riqueza é instável, é a instabilidade da riqueza. Você pode conquistar ela e perder tudo depois. Nós vivemos numa sociedade que não há garantias. Então a igreja que Jesus queria era uma igreja que você encontrasse o Filipe e pudesse... Filipe tem uma ligação tão boa contigo que ele fala: pastor, hoje eu estou me sentindo péssimo, hoje eu estou com raiva, olha, o sentimento que eu estou experimentando aqui é de ira, pastor, hoje eu sofri uma tentação, hoje eu fui tentado. Estou falando, pastor, mas isso é para vocês, porque a igreja não é pastoreada pelo pastor, a igreja é pastoreada por todos vocês. Vocês vão prestar conta. Diferem pastoreio de pastorado, pelo amor de Deus. Eu não tenho condições de adentrar a vida de todos vocês. Só que algumas pessoas pensam que o pastor é profissional.
Já que ele ganha salário, ele tem que pastorear todo mundo. Eu não tenho condições. Sabe por quê? Porque às vezes a Tainá se dá muito melhor com a Maiane do que com, sei lá, a Fernanda, está perto dela. Ela vai ter essa conexão com quem? Com a Tayane. E ela, a Maiane, perdão. Ela vai ter essa conexão com a Maiane. Por que eu estou falando Tayane? Então, gente, a gente precisa compreender que o teu irmão precisa de você. Quando Jesus fala que a gente precisa um dos outros, é isso. Existe necessidades muito maiores do que dinheiro. Eu conheço pessoas que não está faltando nada em casa, tem até sobrando, mas são miseráveis, pobres, cegos e nus. E eu queria que vocês abrissem comigo, por favor, Romanos 8, 23. Romanos 8, 23. Queria que vocês lessem esse texto para que vocês entendessem o teu próximo. E não somente ela, mas também nós, não somente a natureza, né? Mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Essa mulher recebeu as primícias do Espírito. Eu e você recebemos as primícias do Espírito. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos no íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ah, pastor, mas o senhor falou que a gente já foi redimido, que já existe a adoção. Ah, como assim? Ele está falando que a gente está aguardando ainda. É porque, segundo George Led, elaborou o termo, o já e o ainda não. Nós já fomos redimidos, mas não totalmente. Nós já somos adotados, mas ainda não estamos ali sentados ao lado do Pai, que um dia isso vai acontecer. Então eu gostaria muito que vocês entendessem que o seu irmão geme. E muitas vezes ele geme na casa dele sozinho. Muitas vezes a dor não é física, é emocional, é na alma. Existem adolescentes aqui que vão levar traumas da infância para o resto da vida e que você pode ajudar, que você pode curar através do seu amor, do seu contato, do seu importar na vida dele. Gente, eu não posso olhar para a igreja e dizer que eu não tenho tempo, porque já foi constatado, eu tenho tempo para tudo aquilo que me interessa. Se me interessa, eu arrumo tempo. Então isso não encaixa. Jesus vai te cobrar da sua mão o amor ao próximo. Ele diz para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Imagine, irmãos, olha para, eu sei que Atos está debaixo de um avivamento, de uma coisa tremenda, mas olha, aquilo ali é maravilhoso. As pessoas se importavam, elas partiam o pão de casa em casa, elas se abriam, elas se aconselhavam. E nós estamos numa sociedade que qualquer mal-estar a gente compra uma roupa, qualquer sentimento ruim a gente vai para o shopping, qualquer coisa que dá a gente vai para a praia, para fugir da nossa realidade, para fugir da dor que está batendo aqui dentro. A gente cria movimentos, há pessoas super aceleradas, mas esse acelerar é para fugir da sua realidade, seus traumas de infância, sua angústia, a dor da sua família. Às vezes é um pai alcoólatra, às vezes é a perda de alguém que amava muito, às vezes é o medo de enfrentar suas próprias circunstâncias. Já foi dito, pessoas ficam dentro de casa, elas têm que botar o som alto, porque se elas ficarem com o som baixo, elas ouvirão a voz da sua própria consciência e elas tentam fugir disso. Você já reparou que você tem que ter um fone no ouvido? Porque se ficar em silêncio, você não consegue ficar na solitude. Se ouvir o barulho da sua alma, o clamor da sua alma, vai vir aquela voz assim: você não é amada, ninguém se importa com você, a sua vida é muito sem graça, você perdeu oportunidades.
Você simplesmente está vivendo. Você não é nada. Você nunca foi nada. Você nunca foi alguma coisa, sempre foi nada. Você passou para as pessoas que eram alguma coisa, mas você sabe no íntimo que você não é nada. E essa voz começa a gritar no teu ouvido, e você precisa ligar a televisão, você precisa ligar o rádio, você precisa ligar para alguém, você precisa ir para o shopping, você precisa ir para a rua, você precisa ver movimento, para que aquela voz abafe novamente. A igreja que Jesus queria, ela encontra um ombro para falar tudo isso, e confia. Não estou dizendo que você vai conseguir confiar em todo mundo, mas Deus vai colocar pessoas que você possa falar o que você está vivendo, o que você está sentindo, sem medo de ser condenado. Porque a natureza geme, você geme. Principalmente com mais antigos. Você bota 15, 20 anos no Evangelho. Não é que você perca o amor a Cristo, você não está apaixonado, mas muitas coisas que não foram tratadas vão subir para ser tratado. E o Senhor traz à tona. Esse é o problema. Ele traz à tona para ser tratado. Ele vai trazer à tona. E a gente começa a se debater. Porque não é esse caminho, não é o caminho. Você vê uma pessoa que se irrita à toa, uma pessoa, presta atenção gente, vamos ler os sinais, vamos aprender a ler o ser humano, o corpo fala. Uma pessoa irritada, uma pessoa que briga, uma pessoa que vê problema em tudo, será que você não consegue compreender que dentro dessa pessoa existe febre? Existe carências, existe coisas não resolvidas. Coisas que estão imprimindo e esmagando a alma dela de tal forma que ela precisa encontrar alguém para. Por que a igreja não é curativo nesse aspecto? Porque se essa pessoa pode chegar para alguém, se abrir, chorar, sem medo, falar o que está sentindo, ser sincera, sem cera, sem máscara de cera, ser sincera com o próximo, poder falar o que realmente está ali, com certeza a pressão interior diminui e ela vai ser menos ofensiva. Mas ela não encontra isso dentro da igreja, nos uns aos outros, porque eu estou ocupado durante a semana, eu estou ganhando dinheiro. Não estou falando que ganhar dinheiro é ruim não, mas essa não é a sua missão number one, não é a sua missão número 1. A gente está na corrida dos ratos, seguindo o mundo, o curso desse mundo. Estou dizendo que isso é errado. Mas eu estou dizendo, será que você não tem negligenciado aquilo de maior importância que Cristo te chamou para fazer? Ontem a minha esposa, foi anteontem, né? Estava com a irmã dela. E passou um caixão funerário. Um carro da funerária, né? E ela, claro que não foi ela, foi o Espírito Santo. Instigou para que ela perguntasse à irmã: você tem medo da morte? Aí a irmã dela falou: eu tenho. Aí ela perguntou para a Luciana: você não tem não, né? Aí ela: não. Porque quem já encontrou com Cristo, a gente pode ter medo da forma que a gente vai morrer, né? A gente fica com medo da forma, mas medo da morte a gente não tem mais. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. E eu não tenho mais medo da morte. Tenho a convicção que vou estar com Ele. Agora, se a sua mente fala assim: será que é? Ninguém viu? Ninguém voltou para dizer? Ele voltou para dizer. Ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E depois andou no meio de todo mundo dizendo: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu tenho convicção. A maioria de nós aqui, tirando os adolescentes, e antes quem não chegou aos 50, tem menos vida para viver do que vida que já viveu. Eu tenho menos vida para viver do que o tempo de vida que eu já vivi.
É assim. E eu vou ficar igual maluco, errando o alvo, vivendo fora dos padrões que Cristo quer que eu vivesse, ou quer que eu viva? Eu não posso, irmãos. E quantas pessoas têm medo de morrer? Quantas pessoas que quando o carro da funerária passa na rua, é esse momento que ela está refletindo: caramba, um dia eu vou estar ali. E sem esperança nenhuma. Para ela é fim de tudo. Mas para nós não, é só o início. É só o início. Tudo isso aqui, quando vocês estiverem na eternidade, vai ver quão esdrúxulo, efêmero e ridículo era, comparado com todas as glórias. E aí eu tenho que... Gente, presta atenção, e é a segunda parte, na verdade a terceira parte da mensagem. Muitas coisas que vocês buscam aqui na terra é para ser vivida no céu. O nosso problema é que a gente está tentando satisfazer a necessidade do céu na terra. Não vai. Como eu falei no início, a pessoa que conseguiu dar o up financeiramente, está bem, tem às vezes um irmão drogado. Tem alguém na família que está morrendo. Vai descobrir com os anos uma doença degenerativa. Tem familiares que não foram salvos. Então, não adianta você querer viver a perfeição, entrar numa bolha aqui na terra, porque não existe bolha na terra. Isso é duro da gente falar, mas é libertador, porque eu paro de correr atrás dos ratos, a fazer a corrida dos ratos. Eu paro de tentar buscar o céu na terra. Eu vou dizer para você, você vai ter frustrações na sua vida até o final dela. Porque Jesus não prometeu que você não seria frustrado. Os púlpitos, eles domingo após domingo prometem o céu na terra. Que você vai ser isso, que tudo vai ficar... Não vai. É mentira. Deus pode derramar graça e te abençoar em várias áreas da sua vida, mas saiba que vai ter áreas na sua vida que você vai ter que conviver com a frustração, com a tristeza, e não fuja dela, enfrente, porque é aí que você vai ser curado, vai ser amadurecido, vai ser edificado. Enquanto você fugir, você vai continuar um menino e uma menina, tratando tudo de maneira dualista. Eu amo as doutrinas bíblicas, não está aqui, mas isso não é o fim. Eu tenho problema com o cristianismo do Ocidente, porque o cristianismo do Ocidente, a gente falava isso nas aulas, ele é para fora, entendeu? Ele é para fora. Eu olho a doutrina, eu vou tentar viver a doutrina, acredito na doutrina, isso é maravilhoso, tem a parte. Mas o cristianismo do Oriente, ele é muito mais interior. Vai ler Evagrio, vai ler Antão. Quem já leu aqui comigo sabe do que eu estou falando. Foram 4 anos nessas aulas. E a gente começa a entender Cristo quando Ele vai para dentro. Porque a gente acaba sendo judeu. Porque o judeu que vê as coisas, as doutrinas, as leis de fora, de dentro para fora. Ele olha e ali nós vamos ter que... Cristo vem e interioriza tudo isso. Você é adúltero se olha para uma mulher com desejo impuro. Você é assassino quando você se ira contra alguém. Interiorizou ou ficou para fora? Interiorizou. Saiu daquela lei que estava fora, as doutrinas que estão fora, e entrou. E aí quando você entra, você começa a encontrar as suas sombras, os seus demônios. Dentro de vocês há demônios. De cada um de nós há demônios. Pastor, não, eu repreendi em nome de Jesus. Não, não é esse demônio. Evagrio falava isso, né?
Não é esse demônio. São as suas inclinações diabólicas, perversas, individualistas, arrogantes e orgulhosas. Esses são os seus demônios. É isso que o Espírito Santo quer tratar e você não deixa, porque você tem um relacionamento de fora. Deus me deu uma casa, Deus me deu um carro, Deus me deu isso, Deus me deu isso. Você precisa de cura na alma e só o Espírito Santo pode fazer isso. Não é à toa que ele chegou para Laodiceia e disse: eis que estou à porta e bato. Uma igreja externa, que só olhava as coisas externas, não se interiorizava, não se preocupava com o próximo, era rica, achava que era abastada, tinha tudo. Só que eu não posso ser feliz se o meu irmão chora. Chorai com os que choram e sorrir com os que sorriem, mas eu não me importo com isso. Importante é de segunda a sexta eu ganhar meu dinheiro, curtir, tá lá, e aqui eu venho, louva a Deus, glória. Isso tudo é bom, mas não é só isso. As pessoas estão precisando de cura, e essa cura o Espírito Santo vai usar você para fazer. Elas precisam abrir o peito e deixar cair. Olha, eu não aceito isso, está doendo aqui, isso na minha vida me mata, existe esse trauma, eu não sou amado porque eu gostaria de amar, ser amado. Porque muitas vezes, irmão, nós valorizamos muito mais aqueles que não estão nem aí para a gente. E esquecemos aqueles que estão abertos a nos amar, a estar com a gente, a chorar com a gente. A gente não gosta desses, a gente gosta daqueles que não estão nem aí para a gente. Parece que a gente mendiga a atenção dessas pessoas, porque é uma conquista. Depois que conquista, perde, né? Mas até conquistar, eu preciso conquistar. Vocês estão conseguindo me entender? Vocês são igreja do Senhor. Se a gente olhar Coríntios, era cheio de mazela, adultério, incesto, mas era igreja do Senhor. Uma igreja pode ser cheia de problemas, mas é a igreja do Senhor, tem os seus ali. Mas a gente precisa sair da superficialidade, sair das coisas, sabe? A gente precisa tanto nos curar, porque quando a gente consegue a cura da alma mediante o Espírito Santo e um relacionamento saudável, eu digo isso porque eu também tenho feridas dentro de mim, e essas feridas geram medos de me relacionar com vocês, medos de dar minhas fichas para vocês e jogarem fora, porque já fui feito isso várias vezes. Cria barreiras, cria medos na gente, e isso só é tratado mediante a confissão e a relação. Você pode confessar, mas talvez não. Mas você precisa confessar e se relacionar. Tem um irmão que você se abre. Você tem um irmão que se abre tudo? Hein? Tem alguém que você chega e fala mesmo, te aconselha na hora que você está ruim? Você tem? Agora você, alguém tem você como isso? Alguém tem você como isso, ou você não tem tempo? Você não tem tempo, né? E aí você não entende quando o pastor faz um café, um almoço no final do culto. É para isso, para que você crie vínculos, para que você cure, para que você sare. Mas você não entende. Eu não gosto desse pessoal, tem que estar aqui, que eu não sei o quê. Uma arrogância, um orgulho, porque você está vivendo uma igreja que não é a igreja que Jesus queria. Não é essa igreja que Jesus queria. A igreja que Jesus queria não é uma igreja que você vem e, que legal, sem Jesus não dá. Aí vai embora. Mas peraí, sem Jesus não dá? Por que sem Jesus não dá? Porque o outro está sofrendo, o outro está angustiado, o outro teve que tomar decisões difíceis na vida dele, teve que se negar por amor ao Evangelho e precisa de ombro. Mas essa pessoa, eu já tentei, não consegui. Eu falei semana passada no Marcelo, você acha que Marcelo está como? Ele tem as responsabilidades dele, ele devia estar aqui como membro. Mas nós não somos empáticos.
Temos muita coisa para fazer durante a semana. Eu não vou perguntar não, mas responde para você. Quantos ligaram para ele aqui nesse 1 ano? Quantos mandaram uma mensagem para ele? Não temos tempo. Não perguntei, não precisa. Não temos tempo. Estamos ocupados demais. Sabe quando a tua ocupação vai acabar? Quando você descobrir que tem um câncer e vai ter que fazer quimioterapia. Aí você não tem ninguém para fazer para você. Aí você vai ter que... Não tem jeito. Aí agora você tem tempo. E vai precisar que alguém também queira tempo para você. Mas você não teve tempo para ninguém. Mas agora você quer que alguém tenha tempo para você. Mas como você não fez conexões, só se você pagar. E aí a enfermeira vai na tua casa, se você tiver dinheiro. Mas se acabar esse dinheiro, não vai mais, porque você não fez conexões. Não tem ninguém que se importa com você. Ah, mas minha família, que não sei o que, e se dor da família tiver? Como é que você vai ser dividido? E se morrer essa pessoa que tu está se garantindo agora, amanhã, e aí, como é que você fica? Então, o cristianismo, ele não é essa coisa aí, gente. Me desculpa, não é. Não foi esse cristianismo que eu aprendi, não é o cristianismo que Jesus me ensinou. Só doutrina, doutrina, doutrina. É doutrina, mas não é só isso. Porque as pessoas continuam gemendo. Mesmo convertidas, elas continuam gemendo. Eu me lembro da minha irmã casca grossa, né? Pô, lutadora de MMA, braba, lutadora do 313, brigona, levava desaforo pra cá, né, minha irmã? Era assim. A minha irmã falava assim, esse negócio de depressão é para fracos, é para isso, não existe não. Isso é coisa de quem não tem o que fazer. Até o dia que ela tinha muito o que fazer, porque ela é uma pessoa ativa, tinha muito o que fazer, ela se viu em depressão. 1 semana, 2 semanas, com desejo, que sabe que tem depressão, você quer acabar com aquela dor. E os suicídios não é porque a pessoa quer se matar, ela quer matar a dor que ela está sentindo. E a minha irmã, ouvi minha irmã falar, Miguel, eu nunca mais falo que depressão é bobagem, é coisa de quem não tem o que fazer, porque eu vivi. E a gente vai banalizando, achando que isso aqui é a solução de tudo. Só que de segunda a sexta, no nosso travesseiro, muitos não conseguem nem mais dormir. Mas chega aqui no domingo, graça e paz, tudo bem, irmãos? Graça. A dor desgraçada dentro do peito. Tinha um senhor aqui também falava a mesma coisa. Ansiedade? Isso é coisa dessa juventude aí, 74 anos dele, é uma pessoa que eu admiro demais. Vocês sabem quem é, eu não vou falar o nome aqui que está gravando. Mas ele é brabo também, né? Do sul. É coisa de ansiedade. É. Até que ele, ano passado, ano reatrasado, desenvolveu ansiedade. E era uma coisa louca, a esposa dele segurava ele, era uma coisa desesperada, uma pessoa séria. E ele achava bobagem. Tudo é bobagem até cair no teu colo. Tudo é bobagem até você passar por aquilo ali. A gente brinca que a mulher é corna, que a mulher é isso, aí faz piada na internet. Até o dia que você experimenta a traição de alguém na tua vida. Aí aquelas brincadeiras perdem a graça. Não é verdade? Porque a gente é muito rápido em zoar, em brincar com as coisas que a gente não está vivendo. Esse relógio passei, eu vou achar ele. Megia. Então, irmãos, o que eu peço para vocês é cuidado para suas expectativas não serem colocadas em coisas que você só vai conseguir na eternidade. Perfeição na eternidade, então pare de achar que você é perfeito. Pare de achar que o outro tem que ser perfeito também. Só na eternidade. Satisfação plena, realização total. É aqui, João? Não é. Mas não é mesmo. É na eternidade. Saúde perfeita para sempre. Também não é aqui. É só na glória. Fidelidade, incapacidade de qualquer sofrimento por alguém ter traído, por alguém ter mentido, por alguém ter... É aqui?
na eternidade. Plenitude no casamento, a não ser quando há uma dependência emocional e a pessoa não consegue viver sem o outro, porque não é amor, é dependência emocional, tem uma diferença muito grande. Mas isso é outro papo outra hora. Essa pessoa, sabe aquela historinha, né? Quando eu me formar na faculdade eu vou ser feliz. Aí você se forma, não é feliz. Não, mas eu sei, quando eu conseguir um emprego numa multinacional, eu vou ser feliz. Aí tu encontra um emprego na multinacional, tu também não é feliz. Já sei, quando eu casar, a minha vida vai ser completa. Realizei meu sonho. Posso dizer, às vezes o problema aumenta. Você também não vai ser feliz. Não, mas eu sei, quando eu tiver meu primeiro filho, aí sim, ô glória, vai vir aquele bacuri. Eu vou te dizer, tu vai ter que se negar pra caramba e muitas vezes vai chegar uma hora tu puxa. Você vai ver que a felicidade plena também não está ali. Já sei, quando eu tiver o segundo, aí a gente vai fazendo escalinha, né? Também não. Parece que a felicidade está sempre na esquina, ela não está. Porque a felicidade plena, a gente não vai encontrar aqui. A verdade, o papel do pastor não é criar eventos a gente faz aqui para estar junto, mas não é criar, olha, vamos criar um método, uma estratégia para poder a igreja. Eu não tenho que criar nada, eu tenho que descobrir o que Jesus está fazendo dentro da igreja. Você consegue entender isso? O que Jesus está fazendo quando a Thaís veio para cá? O que Jesus está fazendo? Eu tenho que saber. O que ele fez no coração dela? Qual foram as implicações dessa raiz ter crescido dentro dela? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo quando a minha esposa cuida do Carlinho, o pai dele está aqui? O que Jesus está fazendo? Eu tenho que descobrir o que ele está fazendo com isso. O que Jesus está fazendo quando a Johanna nasce e está aqui com aquele, qual o propósito dele para... Jesus, o que o Senhor está fazendo? Eu preciso entender e seguir esse fluido. O que Jesus está fazendo quando eu trouxe o Neto e a Babi para cá? Qual o propósito de Jesus? O que ele tem nisso aí? O que é? Janaína, o que Deus está fazendo? O que ele está fazendo aqui? Eu não tenho que ficar criando da minha cabeça criativa e falha, métodos. Não, eu quero saber... O que Jesus está fazendo aqui dentro? Porque essa igreja é dele, vocês são dele, ele está trabalhando em vocês, é aqui que ele tem que me usar para entrar nessa coraça que você criou dentro de você, com medo de tratar dos seus traumas, das suas angústias, da sua alma doente, da sua alma que foi ferida lá na infância. Teve uma época nessa igreja que eu tinha aproximadamente 6 mulheres que foram estupradas pelo pai ou pelo padrasto. Você entende isso? Ou não? Você entende que para essa pessoa precisa curar lá dentro? Ou você acha que isso aqui é maravilhoso, né, Neto? A gente gosta disso aqui. Mas isso não é suficiente. Precisa do um do outro. Certo? Isso é maravilhoso. Mas precisa da completude, que é amar o próximo como a mim mesmo. Me importar. Sentir a dor do outro. Dá minha cestinha básica aqui como igreja. Paguei meu... Não, paguei não. Porque a cesta básica alcança 3, 4, mas e a alma dessas pessoas? E outros que não precisam de cesta básica, mas precisam de outros alimentos? Jesus falou, eu tenho um alimento, meu alimento é fazer a vontade do Senhor, não é isso? Então eu tenho um problema com a igreja do Oriente, do Ocidente. Ela é para fora. Ela é resolver as coisas de fora. Vamos orar para o seu casamento ficar maravilhoso. Talvez você precise mudar, gente. Você precisa curar a dor da sua alma. Essa ferida que te arrebentou, você não consegue se relacionar com homem nenhum. Talvez tenha sido um pai que te deu um tapa tão forte na cara que hoje você não consegue receber um carinho de um homem nenhum. Precisa curar a natureza. Precisa curar a tua alma. Tem que ir no âmago do problema. Talvez você seja uma pessoa doente, ciumenta, ou ciumento. Tem homem também muito ciumento. Sabe por quê? Você viu a sua mãe trair o seu pai. Você viu o seu pai trair sua mãe. Como é que você vai confiar no seu marido? Você não consegue. Isso está lá atrás, precisa ser tratado. Será que todos os homens são iguais? Será que o meu pai, ele é o referencial para todos os homens ou existem pessoas diferentes? Ou as pessoas são diferentes?
Ou eu aprendi com a minha mãe que todos os homens são iguais. Todos os homens são iguais? Convive na igreja, se relacione, que você vai ver a diferença de pessoa para pessoa. Se relacione. Você sai dessa caixinha que colocaram na tua cabeça. Há muita coisa para ser tratada. E a gente está fugindo, porque a gente quer só doutrina. A doutrina é maravilhosa, mas essa doutrina precisa ser vivida. Precisa de cura. Precisa de remédio. Eu não aguento. Amém? Amém, irmãos? Eu queria que vocês entendessem isso. Talvez eu tenha falado aqui, caiu em ouvidos moucos, nada disso vai adiantar, mas crie conexões nessa igreja, gente que você confie. Você precisa de cura. Eu já oro há 20 anos para o meu casamento. Será que você não tem que passar a amar o seu marido ou a sua esposa? Passar a cuidar dele, descobrir como é a linguagem do amor dele. Porque cada pessoa se sente amada de uma forma. Um se sente amado se levar flores. O outro se sente amado se falar te amo. O outro se sente amado se tu levar para sair. O outro se sente amado se você se preocupa com as coisas dele. Então você tem que descobrir qual é a linguagem do amor do outro. Como o outro se sente amado. Não é isso o livro, As 5 Linguagens do Amor? Como o outro se sente amado? É do teu jeito? Não, eu amo, mas não preciso dizer que amo, porque eu dou presente. É assim que o outro entende que é amado? Ou é quando você faz carinho e quando você diz que ama? Ou o outro não quer nem ouvir que ama, mas quer que você se preocupe com as... Você tem que descobrir a linguagem do seu cônjuge. Qual é a linguagem que ele entende que você o ama ou a ama? Não é o que você acha, é descobrir a linguagem que ele entende. Porque talvez tu esteja dando o mundo para essa pessoa, e essa pessoa só precisa de uma coisa: a atenção, que você não dá. Amém? Vamos sair da superfície, vamos beber dessa água, deixar essa água entrar, sabe, trabalhar. A igreja não é... Gente, se a igreja é só para ouvir mensagem, escuta no YouTube. Sinceramente, se a igreja é para ouvir mensagem, escuta no YouTube. Eu não tinha esse privilégio na minha época de mais novo. Você já tem. A igreja é para relação, a igreja é para intimidade, a igreja é para a gente descobrir um parceiro de oração. O Hamilton não está aqui hoje, a filha dele está numa igreja, em algo que eu tentei nessa igreja aqui várias vezes, eu fui um fracasso nisso, é uma frustração minha, de pegar um mais maduro e essa pessoa pegar o novo que está chegando a discipular. Só tem um que fez isso até agora. Eu pego uma pessoa, coloco, você vai cuidar dessa pessoa, liga para essa pessoa, se importa, faz uma semana, 2, depois acabou, minha vida, tô problema aí. Ninguém se importa mais com ninguém. E a igreja não é a sociedade, a igreja é a comunidade de Cristo. A gente precisa se importar um com o outro. Eu tenho que amar como Cristo amou. Tinha tanto para falar ainda, mas pouco para dizer. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eu tenho tristeza no meu coração, porque a igreja que nós implantamos aqui não é a igreja que o Senhor queria. Assim como Coríntios também não é a igreja que o Senhor queria. Somos individualistas, egocêntricos, egolátricos. Queremos viver o que o Senhor prometeu no céu aqui na terra. Fugimos da realidade, fugimos do nosso verdadeiro eu, usamos máscaras, mentimos para nós mesmos e mentimos para o próximo. É isso que a gente faz o tempo todo. E aí depois a gente pergunta por que a gente sente um vazio dentro da alma. Por causa da mentira que você conta para você mesmo. E nós precisamos beber dessa fonte, Senhor. Beber da fonte de Jesus é algo maravilhoso, mas aí continuamos gemendo e precisamos da comunidade para nos tratar. Porque se Jesus viesse só para nos salvar, Ele nos salvava e arrebatava. Salvou, recebeu Jesus, leva para a glória. Mas Ele nos continua dando vida para viver aqui, para a glória dEle.
E como a gente vai viver para a glória dele se eu tenho mágoa de alguém? Como eu vou viver para a glória dele se a minha frustração com meus filhos, com a minha esposa ou com amigos me impedem de amar o meu próximo? Como eu vou viver para a glória dele se eu não consigo me preocupar com a dor do meu irmão? Como eu digo que amo a Deus se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo? Tem algo errado com o cristianismo. Tem algo errado com a gente. Tem algo errado com a igreja que Jesus queria que fosse. Tem algo errado. Que todos nós venhamos a olhar para dentro. Deixar o Espírito Santo mostrar as mazelas. Não fuja. Não ligue o rádio no volume mais alto. Não fuja para o shopping, para o passeio, seja lá para onde, mas escuta o que o Espírito Santo vai fazer você mesmo dizer para você através das suas dores. Talvez você não queira ouvir que você é um fracasso. Talvez você não queira ouvir que você é uma pessoa amargurada. Que você é uma pessoa orgulhosa, nem para você mesmo você conseguiu correr atrás de nada, porque você não queria se rebaixar a pedir emprego, a ter que fazer coisas subservientes até crescer, porque você se importava muito com você. Você é o supra-sumo da criação, você vale demais, você é algo extraordinário, o teu orgulho é tão grande que você não conseguiu realmente olhar para as coisas que importam na tua vida. Que o Espírito Santo venha te sarar e curar. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. A igreja que Jesus queria.